Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que tem me pedido com bastante frequência, que é a questão de relacionamentos amorosos, né? E eu coloquei um título mais ou menos assim, dos mais simples até os muitíssimo complicados, né? Então, para falar sobre isso com vocês, é, eu vou estar utilizando duas especializações que eu tenho, uma na área de esquemas e outra na área de terapia cognitiva aplicada a casais. Eu sou terapeuta de casais, né? Então eu vou contar um pouco para vocês o que eu tenho visto aqui no consultório, né? E qual é um pouco a minha visão sobre isso, né? Então, olha, um casal, né? Você já parou para pensar como é que um casal se forma, né? Então, eu costumo dizer assim, a primeira pergunta que você que é um casal de alguém, né, que você deve se fazer é a seguinte: o que me atraiu para aquela pessoa? Normalmente, o que nos atrai é o que nos afasta. Interessante isso, né? Então, de repente, me atraiu naquela pessoa que ela é muito comunicativa, que ela é muito falante, e com o passar dos anos, eventualmente vem para a terapia de casais uma reclamação. Poxa, ela não me ouve. Poxa, ela é inflexível, né? Então, olha, é importante a gente lembrar o que nos atraiu para aquele outro ser humano, né? Porque senão a gente corre o risco de perder a beleza e a cumplicidade daquele casal, né? Quais são os problemas mais comuns, né? Então, um problema que eu sempre vejo é assim, a dificuldade de uma pessoa ouvir a outra, né? Tem uma pesquisa na área de casais interessantíssima que mostra que às vezes o simples tom da voz do outro já faz com que a pessoa pare de ouvir, né? Outro problema, por exemplo, é quando a pessoa vive falando, eu vou largar de você, eu vou me separar. Não faça isso. Se você fizer isso, quando você der o comando do seu cérebro, eu vou me separar, automaticamente, fatalmente, o seu cérebro vai começar a focar onde? Nos defeitos do outro, né? Um outro problema, então, decorrente dessa minha fala, é que as pessoas têm defeitos, né? Então, como é que faz então? Se todo mundo tem defeito, olha, é fundamental você escolher aquela pessoa que tem defeitos, mas que tem um defeito que não choca com os seus valores, com o que você valoriza, né? Se o defeito for algo que para você não é tão relevante, não é tão importante, provavelmente isso vai passar batido, né? Um outro problema é quando os casais param de fazer sexo, né? A pessoa pergunta, é possível existir um casal sem sexo? É, um casal de amigos, né? Quando não há mais o sexo, nós precisamos tentar substituir isso por algum outro tipo de intimidade. Caso não exista, é complicado, né? Então, parou de fazer sexo, retoma. Às vezes a gente perde as coisas. Aliás, né? Para a gente funcionar bem como casal, nós temos que partir da premissa de que isso dá trabalho, que isso é trabalhoso, requer planejamento, requer estratégias diferentes de atuação e requer resolução de problemas. A gente faz isso para trabalhar, a gente faz isso para uma série de coisas, mas quando se trata de conexão com outro ser humano, a gente simplesmente acha que é só relacionar. E isso não vai funcionar, isso não dá certo, né? Então, rever quais são as metas do casal, quais são os planos, qual é o grau de confiança, né? E também um outro problema, enfim, por aí vai, né? Fazer uma terapia de casal. Quem pode fazer terapia de casal? É só quem já tem um vínculo de estabilidade, quem é casado? Não, cada vez mais estão me procurando namorados, por exemplo, né? E a terapia de casal, ela serve não só para dar continuidade ao relacionamento, como também ela pode estar a serviço de separar bem. Engraçado isso. A gente é muito cuidadoso para começar as coisas, mas às vezes a gente erra muito ao finalizar, né? Porque finaliza de qualquer jeito e as pessoas se tornam inimigos. E quando acontece de ter filhos desse casal, é um desastre, né?
Uma outra questão que eu vejo muito é a química dos esquemas, né? E o que é esquema? É um jeitão de funcionar, né? É imutável, é bem inflexível. Vou dar um exemplo para você entender o que é isso. Imagina uma pessoa que tem um esquema de rejeição e ela se junta com outro ser humano que tem um esquema de privação emocional. Privação emocional. A pessoa não consegue demonstrar o que ela sente. E o outro, o parceiro, ele se sente rejeitado o tempo todo, portanto, ele necessita que seja mostrado para ele as emoções, que seja colocado que gosta dele e assim por diante, né? Então, eu costumo dizer que quando a química dos esquemas ela não é boa, nós não vamos ter qual é a chance? Vou fazer uma pergunta antes, né? Qual é a chance da gente curar um esquema disfuncional nosso do tipo dependência, desconfiança, inflexibilidade, rejeição, abandono? A chance da gente curar o nosso esquema, uma delas, né, é a gente encontrar um parceiro com um esquema compatível. Um parceiro que tem um esquema complementar ao nosso, ele cura o nosso esquema patológico, né? Então, cuidado ao entrar nos relacionamentos e perceber se efetivamente está havendo uma conexão ou se simplesmente você entra num relacionamento para sentir dor, para ser machucado, né? Você fala, olha, mas tem que entrar no relacionamento, não tem problema você entrar no relacionamento. O problema é você permanecer num relacionamento que não te faz bem, né? E por último, que o tema é muito grande, vamos dizer assim, a relevância, né? E aqui os relacionamentos podem ficar muito complicados, né? Tem pessoas que não conseguem alternar os personagens internos, né? Então, por exemplo, tem mulheres que optam por ser mãe dos maridos, tem maridos que optam por ser provedores das mulheres, né? Tem namorado que optam por ser o defensor da namorada, tem namorados que optam por ser o superego da namorada, tem mulheres que optam por ser, enfim, né? Toda vez que você ficar num papel muito rígido, né? Por exemplo, tem pessoas que se relacionam como duas crianças birrentas, eu vou te pôr de castigo, e tem cônjuges que botam o outro de castigo, acredite, infelizmente existe isso, né? Existem cônjuges que têm uma química muito forte, agressiva, né? E aí é possível xingamento, desmobilização, vamos dizer assim, ofensas e por vezes até uma violência física, né? Esses relacionamentos são muito complicados, são abusivos e tóxicos, né? E aqui o problema é o gaslighting. Quanto mais exposto você ficar em um relacionamento ruim para ti, que não te faz bem, né? Mais fragilizado e mais fraco você permanecerá e mais difícil será você sair desse relacionamento, né? Então eu passei bem rapidamente algumas questões que podem dificultar os relacionamentos, né? E quais são os relacionamentos simples, né? Onde as pessoas se complementam, onde elas conseguem ser companheiras, parceiras, e estarem num grau de equilíbrio interessante, entendendo e respeitando os defeitos do outro, né? E em um movimento individual de se melhorar constantemente, né? Ninguém nasceu assim, ninguém é o que é. A gente pode sempre se melhorar. Então, uma audição atenta aos pedidos, às reclamações do nosso parceiro podem dizer muito sobre nós e podem nos ajudar muito a ter um relacionamento mais saudável, mais saudável. E na minha visão, o relacionamento mais difícil é aquele no qual a pessoa fica presa e não consegue ir à frente na própria vida, né? Bom, eu espero ter contribuído com você. Qualquer coisa. E como melhorar isso, né? Fazendo uma terapia voltada para o casal. Isso ajuda muito, né? Porque sozinho
muitas vezes o casal não consegue se equilibrar. Tá bem? Espero ter ajudado, espero ter aberto alguma janelinha aí para vocês. Estou à disposição aqui para quem quiser conversar. Um beijo e até o próximo.